eu sou a Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje eu tô aqui para falar das minhas leituras de janeiro com vocês. Um dos livros que eu li esse mês foi A Ilha do Dr. Monroe, do H.G. Wells, pro Vórtice. Eu vou tirar ele daqui porque fica aparecendo do meu escritório ali atrás. Eu li esse livro pro Vórtice Fantástico aqui de Curitiba e foi uma leitura muito interessante, porque até na discussão lá no Vórtice a gente falou que vários livros lembravam a gente, durante a leitura a gente lembrava desses livros. Então foi muito interessante, eu gostei bastante do livro. Eu sempre gosto dessas histórias de monstro mesmo. Apesar da capa do livro parecer que a história é sobre, sei lá, vampiros, ele traz toda uma discussão sociológica e sobre o nosso universo, sobre a descoberta científica. Ele traz muitos questionamentos que você, leitor, fica pensando: será que isso é válido? Será que isso é bacana? Como eu me portaria diante dessa situação? Então ele é um livro que fala sobre monstros, mas ele faz a gente se questionar se a gente não é o maior monstro da história. Então você fica durante o livro lendo aquilo e se perguntando: o que eu faria nessa situação, né? Quem eu seria dentro desse cenário? E esses monstros, por que eles têm uma noção de sociedade tão grande? Por que eles são até mais humanos que os humanos? É um livro muito interessante, eu recomendo a leitura pra muita gente. E se você gosta, sei lá, de Frankenstein, O Médico e o Monstro, vários livros desse jeito, A Ilha do Dr. Monroe vai ser mais um livro que você vai amar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Kindle é procurar por livros em italiano que eu posso ler. Eu sei, sou a diferentona aqui, né? A única pessoa que está fazendo isso. Mas enfim, eu sei que vocês também devem procurar aí livros que vocês gostam na língua que vocês falam aí, inglês, francês, espanhol. Mas em uma dessas procuras eu encontrei L'Abbandono, do Luigi Manno. Ele é um quadrinho que é publicado pela Havasco, mas eu acho que ele é meio independente, tipo, só mais publicado pela internet mesmo. O Luigi, ele ilustrou e fez toda a história do quadrinho. Ele é um quadrinho que fala muito sobre abandono, como o próprio nome diz, L'Abbandono, né, o abandono. Ele trata a história de um garoto que aparentemente perdeu o seu cachorro, o cachorro fugiu, e ele tá meio consternado com essa situação, porque ele tá, tipo, em busca do seu cachorro. Ele sai à procura do cachorro e fica tipo: meu Deus, por que você me abandonou? E durante a história, o quadrinho vai ficando meio esquisito em alguns pontos, porque o menino tá dormindo na casinha do cachorro. Ele tá vivendo realmente como o cachorro que ele tá procurando. E você fica tipo: meu, isso realmente subiu pra cabeça do piá. Então ele vai... meu cachorro resolveu participar do vídeo. E ele começa a procurar o cachorro e aí vai dando continuidade à história até você deparar com um momento que fecha a HQ, né, com uma sabedoria muito grande e de uma forma bem interessante. Me lembrou várias referências que o autor possa ter pensado em fazer, eu acho, pelo menos que ele fez, inclusive a George Orwell. Então é muito bacana, e se você sabe ler em italiano, eu super recomendo. Eu acho que não tá mais gratuito no Kindle, mas você pode procurar pra dar uma lida. Durante esse mês de janeiro eu aproveitei uma viagem que eu fiz pra Blumenau pra ler no ônibus estes dois livrinhos. Um deles foi O Leitor do Trem das 6h27, o outro eu comecei, mas não consegui terminar, terminei aqui em casa. É O Livro Secreto, do Gregory Smack. Os dois livros foram lançados pela Intrínseca e as duas coisas que os dois têm em comum é que falam sobre livros. Aqui O Leitor das 6h27, que já tem resenha no blog, eu vou deixar aí pra vocês, é um livro muito bonito que fala sobre a nossa vida de leitor. O personagem, ele trabalha num lugar onde eles destroem livros para refazer livros com aquele mesmo papel. E em um desses acontecimentos, um amigo dele sofre uma grande perda. E a busca do livro inteiro é praticamente para encontrar a essência, né? É para buscar isso que seu amigo perdeu. Não vou falar porque isso aí senão é um grande spoiler e vocês vão perder a graça de ler o livro e não vão querer ler. Mas o livro é muito interessante e ir em busca disso durante toda a história para esse leitor acaba se tornando meio que uma missão, sabe? Então ele vai construindo amizades pelo caminho, ele descobre uma nova paixão durante toda essa história, e é muito bacana, porque além de falar sobre a busca da essência, ele fala muito sobre o valor da amizade. Então é muito bacana ler, principalmente porque os personagens são mais velhos e a história parece um pouco mais madura. O Livro Secreto, ao contrário do Leitor, ele é mais fantasioso, ele tem um lado mais místico. Por quê? O Livro Secreto aqui dentro dessa história, ele envolve um pouco de magia realmente, ele dá um certo poder à pessoa que está lendo ele no momento. Inclusive saber do passado, do futuro, do presente, de tudo que acontece na vida de todo mundo. É como se realmente fosse o livro da vida. Essa história acontece um pouco depois, um pouco não, alguns anos depois do nazismo e de toda a Segunda Guerra, e isso influencia muitos personagens da história. Você vai ter um começo bem chocante com uma partida de xadrez, então é bacana todos os momentos do livro. Eu
só não gostei muito dessa questão da viagem ali, ficou meio... sei lá, meio estranho pra mim, eu não curti muito. Mas é um livro muito válido da leitura, principalmente pra quem gosta de histórias sobre guerra. Eu amo falar sobre a Segunda Guerra, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa lembrar e conversar sobre ele, porque nunca pode se repetir, nunca, 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 uma atrocidade como foi essa. E eu acho muito bacana o questionamento que o livro traz sobre se algumas coisas realmente elas precisam acontecer e se a gente tirá-las da história, elas vão voltar a acontecer de uma maneira diferente. Então, é muito bacana. Janeiro também foi um mês de releituras e o livro que eu li foi a Divina Comédia. Eu li o Purgatório, o Paraíso e o Inferno. Falei os contrários, mas danado vocês entenderam. Eu reli, foi muito bacana essa leitura. Eu acho que eu dei ainda mais valor ao livro e consegui fazer muitas anotações que eu queria, que meu livro ainda tava sem anotações. Então foi bem bacana pra mim revisitar a história. E eu também gravei um podcast lá no Anticast falando sobre a Divina Comédia. Então tá bem bacana, eu vou deixar aqui o link pra vocês irem lá e conferir. Janeiro também foi o mês de ler o Perfura Neve, que vai ser a leitura do Vórtice de fevereiro, junto com Androides que Sonham com Ovelhas Elétricas, que provavelmente eu vou falar no mês de final de fevereiro. Essa HQ, ela foi meio difícil de ler. Por quê? Você sabe que eu tenho um problema com o jeito dos franceses de conduzirem uma história. Você sempre pergunta, Ana, por que você não gosta dos franceses mais? Eu acho a escrita dos franceses um pouco chata. Eu acho que eles demoram pra chegar ao objetivo real da história. E enquanto eu lia o Perfura Neve, eu senti um pouco isso. Eu senti que a história tava, tipo, indo por uns caminhos que não precisava, sabe? A gente podia cortar metade daquela história, que no final a gente ia entender o objetivo e ia ser muito melhor de ler. Mas foi uma HQ muito boa de se ler, é uma distopia muito bacana, todo o conceito do Perfura Neve, toda a forma de retratar a sociedade dentro dos vagões do trem é muito bacana. Principalmente porque as duas últimas histórias, que é o Explorador e... esqueci o nome do terceiro. São muito mais legais até que o Perfura Neve. Eu acho que o jeito de ele tratar a religião, o jeito de você entender é muito melhor até do que o Perfura Neve. Eu curti bastante e logo vou fazer resenha pra vocês. Uma das melhores leituras e também mais longas de janeiro foi Transpotting, do Irvine Welsh. Eu tava há muito tempo querendo ler esse livro, há muito tempo lendo esse livro, mas eu finalmente terminei. Eu acho que foi janeiro inteiro fazendo a leitura de Transpotting. Transpotting é um dos livros que o Chuck indica como melhores leituras da vida e também tá no projeto dos livros do Chuck, então acho que foi um dos primeiros livros que eu peguei realmente por causa do projeto e li. O Grande Gatsby eu já tinha lido, então, né, a gente disfarça aí. Transpotting é um livro muito bacana, ele fala sobre a juventude ali, Londres, Escócia, Edimburgo, toda esse Transpotting é um livro muito legal, ele traz alguns personagens como o Rental, o Sick Boy, vários personagens que você que já assistiu o filme deve conhecer. O livro é escrito pelo Irvine Welsh, que também escreveu Pornô, Skag Boys, Requentando Repolhos e vários outros livros. Inclusive eu tenho alguns outros dele pra ler e eu tô realmente muito curiosa pra ler. Uma coisa que ficou assim muito clara pra mim durante a leitura é que Irvine não é Chuck e os personagens são muito diferentes. Enquanto no Chuck eles encontram uma forma de sobreviver, eles renascem aos poucos, eu acho que no Irvine eles morrem cada vez mais. É um livro, na verdade, que fala muito sobre essa queda realmente que a pessoa faz durante a vida e sobre essas formas de morrer, sabe? O livro traz muitos viciados em heroína e não só em heroína, durante o tempo eles vão encontrando novas drogas e novas formas de se drogar. O livro fala muito sobre o encontro com a AIDS, sabe? Quando você descobre que você tá com a doença e como eles lidam com isso, como eles lidam com as outras pessoas que possuem a doença, como é essa situação, como é lidar com os pais que às vezes não aceitam. É muito interessante. Os livros têm algumas cenas muito incríveis e algumas discussões maravilhosas. Sim, a forma de você querer estar vivo e estar vivo é diferente. É umas situações muito incríveis que ele traz, principalmente algumas cenas que você, tipo, tem que engolir aquilo, respirar. Então ele não pode ser livro assim, em uma paulada, porque você vai sentir o baque muito forte. Tem uma cena que acontece com a morte de uma criança e aquilo me deixou muito mal. Me deixou assim, tipo, eu parei de ler naquele momento o livro e, tipo, tive que respirar, tive que voltar depois. Eu acho que esperei uma semana pra voltar a ler o livro, porque foi uma cena que me chocou muito, assim, teve um baque muito grande. Eu tava terminando o livro esse final de semana e tem uma outra cena que também fala de uma criança, que a hora que eu li eu falei, tipo, meu Deus, o que é isso? E aí depois o personagem Dal, tipo, explica na verdade o que realmente aconteceu. Mas eu, tipo, li o livro assim, tipo...
sabe? Tem algumas cenas muito chocantes. A gente fala que o Chuck é nojento, mas o Irvine é ousado, sabe? Ele, tipo, dá um soco na boca do teu estômago, sabe? Ele é ruim, realmente. Todos os delírios do viciado, quando ele tá tendo a droga tá agindo nele, ele tá ali com seus pensamentos malucos, todos eles te fazem pensar que realmente o Irvine deve ter, sei lá, usado todo tipo de droga pra escrever esse livro, porque é muito real, assim, é uma coisa surreal, realmente, de tão real que é, entendeu? Mas, enfim, recomendo muito a leitura, é incrível. Último livro, última leitura, lida exatamente no dia 31 do mês de janeiro, foi Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro já tava há algum tempo na minha lista, futuras leituras, eu queria muito, então eu aproveitei e pedi realmente pra companhia que eu queria ler, e eles me mandaram, inclusive vai ter um sorteio desse livro pra vocês. Eu fiz algumas anotações, e eu só fiquei brava com esse livro por ele me contar um spoiler de Ana Karenina. Você que já leu, você sabe o que é, né? Eu acho que eu fiquei ainda com menos vontade de ler Ana Karenina depois do que eu li no spoiler. Mas é um livro muito interessante, ele fala muito sobre relacionamentos. Ele envolve muita putaria também, sabe? Ele tem a queda pela putaria. Mas é bacana porque o livro faz muitas viagens, sabe? Eu até falei pro Vilto enquanto eu tava lendo que parecia que ele tinha, sei lá, viajado em um certo momento do livro. E ele tava lá fazendo suposições e conversando e você, tipo... Tá bom, então, sabe? Mas eu gostei muito da leitura, eu provavelmente vou ler outros livros do Kundera, provavelmente o livro vai, no futuro, significar muito pra mim, então eu acho totalmente válida a leitura, foi algo que me surpreendeu muito, porque enquanto eu tava lendo, o Vilto tava falando que eu não ia gostar do livro, que o livro era chato, e na verdade eu li o livro bem rápido. Eu li o livro em 2 dias, então foi, tipo, super rápido a leitura e muito proveitosa. E antes que o Lucas me mate, porque esse vídeo vai ficar com 20 minutos, espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante, eu adoro responder todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e, claro, isso é muito importante pra gente, porque ajuda a gente a continuar nosso trabalho, e todos os links das coisas que eu falei estão no box de descrição. Beijo grande e até a próxima!